Eu pergunto, Sr. Brito, como é que eu, com mais instrução, ganho menos? Diz, qual é a sua dúvida? Você é preto. Eu disse, não, mas eu sou português, como é que então não está dito aqui de identidade de cidadão português, como é que é? Ele disse, não, isso está escrito, mas tu tens dúvida que és preto? Eu disse, não tenho dúvida, então pronto, é isso. Ela é branca, tem que ganhar mais. Havia separação, a separação natural e sem brutalidade. É claro, mas havia. E como de costume, sem paternalismos nem nada, tínhamos amigos de cor. Lá em Moçambique não havia, como em Angola, só brancos e pretos e mulatos. Em Moçambique havia uma força muito grande que era a parte dos indianos tratados por monhés e que eram uma força económica de Moçambique e que faziam um bocado de vida à parte, até de iniciativa deles. Mesmo os mestiços, em alguns locais, fundamentalmente na Beira, isso aconteceu comigo, não poder cortar cabelo num salão chamado Salão Chique, que não era nada de especial, mas era salão de corte de cabelo reservado aos brancos. Lugares em que não nos deixavam entrar, por exemplo o Hotel Polana. Houve lugares onde eu fui expulso, mas do Hotel Polana eu nunca fui expulso, por uma razão muito simples, nunca usei lá entrar. Quando inauguraram o Grande Hotel, tinha lá uma piscina do Grande Hotel, era só para brancos, isso na Beira. A Beira foi ponto fundamental do racismo. Em contrapartida, Zambésia e Tete já não havia tanto racismo. A cidade da Beira mantinha bastante contacto com o exterior, sobretudo devido às suas praias. No início dos anos 60, recebia cerca de 50 mil turistas por ano. Era idêntico então o número de habitantes da cidade, que era a segunda de Moçambique, pelo seu desenvolvimento. Se aqui a incidência do racismo era atribuída à herança da presença inglesa, noutros lugares era resultado do próprio sistema. Se excluirmos imagens deliberadamente criadas para ilustrar a política multirracial, mesmo os assimilados portadores, portanto, da cidadania portuguesa, raramente acediam aos meios frequentados por quem se movia nos círculos do poder, fosse político ou económico, e isto em qualquer dos territórios. Mais ou menos integrados na sociedade média branca dominante, mais ou menos aculturados aos hábitos europeus, os chamados civilizados eram muito poucos. Em Angola, no final de 1958, os assimilados eram menos de 60 mil para uma população superior a 4 milhões de pessoas. Em Moçambique e na Guiné, as percentagens eram ainda mais baixas. Fosse por incapacidade ou desinteresse na elevação pela escolaridade dos africanos, a orientação colonial permitiu apenas a formação de um pequeno número que recebeu a cidadania portuguesa e assim pôde ascender nas